Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os obstáculos à libertação do povo hebreu do Egito, onde estava a ser escravizado. Obstáculos esses levantados por Faraó, o rei do Egito. E estamos a fazer um paralelismo em relação aos obstáculos que Satanás faz para impedir que nós saiamos do seu domínio, do chamado Império das Trevas, e sejamos livres, saiamos para a terra da libertação, que é o país de El Shaddai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós no primeiro estudo já consideramos que quando Moisés e o seu irmão Arão, escolhidos por Deus para falar com Faraó, para deixarem o povo sair livres, ele colocou dois obstáculos. Portanto, o primeiro foi aumentar a carga de trabalho dos hebreus. O segundo foi espalhar a ideia, fazer a afirmação de que aquilo que Moisés e Arão falavam eram palavras de mentira. Hoje nós vamos estudar outra coisa que ele fez, um outro obstáculo que ainda hoje se faz notar, que é a arma da imitação. Imitar os servos de Deus, imitar a mensagem de Deus. E essa imitação tem levado muitos à condenação eterna. Acreditam naquilo que ouvem sem um verdadeiro apuramento da verdade, sem se debruçarem seriamente se aquilo que ouvem está de acordo com a palavra de Deus ou não. Às vezes, muitas vezes, mais do que aquelas que seria expectável, são apenas imitações, uma mensagem contrafeita. Então, vamos ver daquilo que os magos do Egito, sob a liderança de Faraó, conseguiram fazer. E, ainda hoje, pessoas que se fazem passar por mensageiros de Deus, conscientes ou não desse facto, estão a propagar, a pregar uma mensagem que não passa de uma imitação do verdadeiro Evangelho. Vamos ver. Em Êxodo capítulo 7, no versículo 10, nós lemos assim: Então Moisés e Arão entraram na presença de Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. O que é que eles fizeram? Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e essa vara tornou-se em serpente. Isto foi o primeiro round. Vamos usar um outro termo. Foi o último aviso. Se não atentassem para este aviso, o Senhor iria subir a parada neste braço de ferro. Iria mandar pragas sobre a terra do Egito. Mas o que é que aconteceu? Arão fez isto. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, e eles fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, com as suas ciências ocultas. Os magos do Egito imitaram aquilo que Moisés e Arão fizeram. E então, a seguir, o Senhor sobe a parada e há o relato da primeira praga. Em que é que consistiu? Capítulo 7, o versículo 20, nós lemos assim: E Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio Nilo, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Mas nós lemos, versículo 22, Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com as suas artes mágicas, com as suas ciências ocultas. Os magos fizeram o mesmo. Um pouco mais à frente, segunda praga, capítulo 8, versículos 5 e 6. Capítulo 8, versículos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir reis sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram reis e cobriram a terra do Egito. E agora reparem, versículo 7. Os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, com os seus encantamentos, e fizeram subir reis
sobre a terra do Egito. Nesses 2 versículos nós lemos: e os magos fizeram o mesmo. Imitação. O poder da imitação. Este poder vai ter o seu ponto mais alto quando o anticristo estiver na Terra. O anticristo é a encarnação humana de Satanás, o diabo. E ele vai arrastar uma multidão, vai arrastar as nações após si. Porquê? Porque ele fará milagres. A Bíblia faz uma referência clara acerca disto. E então, nós em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, nós lemos: a esse anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele vai fazer sinais e prodígios de mentira. Ele vai fazer milagres espetaculares, que temos narrados no livro de Apocalipse. De onde é que vem o poder para fazer esses milagres? Vem do poder das trevas. E noutra parte, o apóstolo João, na sua primeira carta, diz: e o espírito de mentira já está no mundo. E hoje, onde há qualquer milagre, e alguns de nós não os podemos negar, não são meras coincidências. As pessoas não se interrogam de onde vem, qual é a fonte desses milagres. Porque podem ser prodígios de mentira. São os magos do Egito que fazem o mesmo. Por isso é que a Bíblia diz para nós discernirmos os espíritos. E qual é o teste? Fácil. Acessível. O teste é na mensagem que eles trazem. Podem até fazer milagres. Ou pretensos milagres. Não é isso que está em causa. Mas o teste, se eles são de Deus ou não, é com a mensagem que têm. É com a mensagem que pregam. Se está de acordo ou não com a Bíblia Sagrada, com as Sagradas Escrituras. E esse é o teste. Se não falarem segundo esta palavra, podem ser sinais e prodígios de mentira. O apóstolo Paulo estava atento quanto a isto. E mais, preocupado, e é muito assertivo. Ele fala em termos que, até analisados fora deste contexto, podem parecer agressivos. Agressivos demais. Mas reparem, 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E a certa altura ele diz, versículo 5: homens que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afasta-te. Entre outras coisas, irão aparecer, e têm aparecido, homens com aparência de piedade. Uma imitação da piedade. Eu tenho uma carreira cristã de perto de 50 anos. E durante meio século nós temos a oportunidade de ver muitas coisas. E, por exemplo, isto. Às vezes eu estou ou na nossa igreja ou noutra igreja qualquer a pregar e depois no fim alguém aproxima-se de mim, quase sempre educadamente, e diz-me isto: olha, eu gostei e tal, daquilo que eu vi, etc. e tal. Mas sabe, eu já ouço isto desde pequeno. Isto, no fundo, é tudo igual. Eu faço uma pequena oração, conto até 10 e depois digo assim: não, desculpe. Se você nunca ouviu o Evangelho numa igreja evangélica, aquilo que você ouviu, naquilo que você queria, muito provavelmente, é uma imitação do verdadeiro Evangelho. Poderão pensar, eventualmente, que eu agir assim, estou a ser, quem sabe até incorreto, a julgar. Mas há uma pergunta que depois eu faço. A linguagem atual é o teste do
o teste do algodão. Mas não, é o teste da Bíblia. E eu faço a pergunta. Se você eventualmente morresse hoje, para onde é que ia? A maior parte diz-me que não sabe. Outros timidamente dizem, eu acho que vou para o céu. Muito bem. E porquê é que você acha que vai para o céu? E as respostas? Eu não vou usar exemplos das respostas que eu tenho ouvido ao longo destes anos todos. Mas apenas digo isto. Não são respostas corretas. E eu tenho que ter a coragem e a assertividade para dizer, por causa disso, se essa é a sua justificação, se essa é a sua resposta, como pode ir para o céu, desculpe daquilo que eu lhe diga, daquilo que eu lhe vou dizer. Mas você assim não vai. Nesta linha de pensamentos, um dia disseram a Jesus, duro é este discurso. Se calhar alguns dos que me vão ouvir também pensarão isso. Mas não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é não termos uma mensagem bíblica, uma mensagem de todo e o pleno conselho de Deus. Aquilo que eu vou ler está na palavra de Deus, escrita por inspiração do Espírito Santo a um homem chamado o apóstolo São Paulo. Um dos maiores teólogos do cristianismo, se não o maior. Um homem de ciência. Ciência vinda de cima, vinda do alto. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, apareceu-lhe várias vezes, trazendo esta mensagem, a mensagem de um evangelho verdadeiro, obviamente, mas caracterizado pela graça e pela misericórdia de Deus. E ele escreve aos Gálatas e diz, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. É pela fé que nós somos salvos. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, escreve ele no outro lado. Mas, no capítulo 1, ele diz coisas que parecem ofensivas, mas face à importância da salvação da alma, ele não se inibe. Mas o Senhor não se inibe, porque estas palavras são palavras de Deus. Ele diz assim, ainda que nós mesmos, quer dizer, se um dia vier cá com outra mensagem, se eu mudar de ideias, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Uma afirmação tremenda e terrível em relação às imitações. As pessoas podem estar sinceramente enganadas. Daí a importância de verificarmos se a mensagem tem respaldo, está alicerçada na palavra de Deus ou não. Há imitações quase perfeitas. Há a roupa contrafeita, as notas de dinheiro falsificado. Agora, ninguém falsifica, por exemplo, uma nota de 30 euros, porque essa nota não existe. Falsificam-se notas de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros. De 30 não, porque se alguém nos desse um truque como uma nota de 30 euros, nós diríamos, isto não pode ser porque não há notas destas. Imita-se aquilo que já existe, mas imita-se de uma forma que não corresponde à realidade, àquilo que é real, àquilo que é verídico, àquilo que é verdadeiro. Nós temos que ter um evangelho verdadeiro. Nós temos que ter uma resposta correta em relação ao modo e às exigências de Deus para sermos salvos. Nós somos salvos devido à obra que Jesus realizou na cruz, substituindo-nos, pagando o preço pela nossa salvação, derramando o seu sangue para nos purificar de todo pecado.
E em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome, pela obra do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz: quem não tem esta mensagem, quem se arvora de líder e não tem esta mensagem, destes afasta-te. Outra versão diz: foge dos tais. E corre para um lugar onde ouças o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, que tem poder para salvar todo aquele que crê. Cuidado com as imitações. Que o Senhor te abençoe.